Ah, eu sei, gente, eu sei que ontem eu terminei o podcast e esqueci de dar a afirmação poderosa. Eu me empolguei muito ontem falando, né? Então eu vou começar hoje dando a afirmação poderosa, tá bom? Olha, ontem eu disse que eu daria uma afirmação poderosa, né? E aí eu tinha separado uma afirmação, mas não era para ser ontem. Se me tampou a cara aqui que não era para eu falar, era para ser hoje. Então vamos começar com essa afirmação poderosa. Presta atenção no que eu vou te falar e aí mentalmente você repete, tá bom? Eu vou falar a frase, vou dar uma paradinha e você mentalmente repete. Vamos lá? Antes disso, respira fundo. Solta o ar. Vamos fazer mais uma vez? Solta o ar. O passado ficou para trás. O futuro é desconhecido e é no presente que as coisas acontecem. Abro os braços e me permito ser feliz. Abro caminho para quem me faz bem e deixo longe quem me faz mal sem culpa. Vou repetir, tá? O passado ficou para trás e o futuro é desconhecido. E é no presente que as coisas acontecem. Abro os braços e me permito ser feliz. Abro caminho para quem me faz bem e deixo longe quem me faz mal, sem culpa. Olha, essa afirmação poderosa, eu chamo de afirmação mágica de poder, porque essas afirmações, elas são mágicas e elas possuem poder, porque a gente tem muito pensamento negativo que vem toda hora na nossa mente. Pensamento negativo e pessoas negativas à nossa volta. Então nós temos muitas pessoas negativas à nossa volta também. E aí essas pessoas acabam ajudando a poluir a nossa mente, trazendo mais negatividade, mais coisas ruins para o nosso dia a dia, e acabam imprimindo na gente a visão de mundo delas. Então todos nós somos como uma impressora humana, imprimindo tudo aquilo que pensamos, sentimos e vibramos. Então olha que interessante, nós somos uma impressora humana, imprimindo tudo o que pensamos, sentimos e vibramos. Então, através da física quântica, nós tivemos uma clareza muito maior, porque foi possível visualizar como as nossas moléculas se modificam. Então, as células, as moléculas, à base de água, elas se modificam completamente. Nós somos todos à base de água, gente. Todo mundo, olha a quantidade de água que tem dentro da gente. Todo mundo que nasce é uma quantidade de água. Claro, aí está faltando água no mundo. Olha o tanto de gente que existe no mundo. Nós somos água. Você nasceu aqui, olha quanta água que tem dentro de você. Ou você nunca tinha pensado nisso? Somos água. Então, quando a gente olha para nós e aprendemos que tudo aquilo que pensamos alteram as nossas moléculas, essas moléculas vibram. E vibrando, elas se modificam, as moléculas da água, tá? O professor Masaru Emoto foi um professor, um estudioso, um fotógrafo, e ele se dedicou a estudar as moléculas da água. Então, ele, como era fotógrafo, ele conseguiu ampliar no microscópio uma molécula de água e fotografá-las. E aí ele fez vários testes. Então, por exemplo, um copo d'água que as pessoas oravam perto dele. Ou rezavam, chama como você quiser. Ou faziam uma vibração positiva, chama como você quiser. E aí o que acontecia? A molécula da água ele ampliava no microscópio, fotografava, ela estava linda, parecia um cristal, uma flor. E essa mesma água, ele colocava pessoas xingando esse copo.
Seu idiota, você não serve para nada, você é burro, você é imprestável, você veio nesse mundo para dar errado mesmo, ninguém te ama. E durante um bom tempo, várias pessoas gritavam, esbravejavam, xingavam e enviavam uma energia super negativa para esse copo com água. Ele pegava a mesma água, ampliava no microscópio e fotografava. E aquela mesma partícula que antes era bonita, essa partícula ficava feia, como se fosse um borrão. Parecia um rio poluído, uma coisa assim pesada, sabe? E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer um estudo da partícula da água. Quando a gente vai estudar a física quântica, a gente aprende que todo o pensamento aliado ao poder da palavra produz uma vibração e automaticamente as moléculas se alteram. Por essas moléculas se alterarem, é que a gente, nesse momento, acaba emanando para o mundo exatamente a maneira como nós estamos pensando. Então, por isso que eu digo que nós somos uma impressora humana, imprimindo tudo aquilo que pensamos, sentimos e vibramos. Porque imagina o seguinte, quem tem pensamento negativo, acredita que não vai dar certo, imagina então como estão as moléculas, como está a água dentro do seu corpo, né? Imagina agora, só imagina um aquário. E esse aquário, ele tem uma água muito limpinha. E os peixes nadam nesse aquário e tem aquelas bombinhas de água, tem aquelas plantinhas verdinhas e uma água cristalina dentro desse aquário. Uma água limpa de verdade mesmo, tá? E aí, de repente, eu começo a jogar sujeira dentro dessa água. Eu pego uma colher de terra e jogo. Eu termino de comer alguma coisa, raspo o prato dentro desse aquário. E eu começo a jogar um monte de porcaria dentro desse aquário. Como é que vai ficar a água? Você já sabe como é que vai ficar a água. A água vai ficar turva, vai ficar suja, vai ficar fedida. E aqueles peixes, naturalmente, vão morrer, porque eles não vão suportar viver dentro daquela água suja daquela maneira. Imagina, então, que essa sujeira que eu disse, a comida que eu raspei dentro do aquário, ou a colher de terra que eu joguei lá dentro, sejam os seus pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos que você dá vida para eles, estão fazendo com que as suas moléculas, as suas células, elas fiquem assim, turvas, desfocadas, não fiquem com uma imagem tão boa e fica com o teu corpo completamente, vou usar a palavra sujo, tá? Mas para você entender, fica turvo, fica água ruim. Então imagina quem alimenta dentro de si, por exemplo, mágoa. Sabe qual é o sentido da palavra mágoa? Significa má água, uma água ruim dentro de si. Quando eu carrego culpa, quando eu carrego medo, quando eu carrego ódio, quando eu vibro nesses sentimentos de negatividade, eu mudo a minha partícula da água. E aí vem a segunda coisa que eu quero conversar com você hoje. Quando você trabalha pensamentos e emoções de negatividade, você traz para a sua vida mais disso, porque o universo só dá para quem já tem. Então, quando você tem medo, vem mais situações de medo para você. Quando você tem culpa, você traz tristeza, angústia, depressão, mas sua vida financeira vai lá para baixo, sua prosperidade não flui, o teu negócio não dá certo. Tudo vai virando um círculo de negatividade. Então, todo o meu trabalho, todo o meu estudo de vida, gente, são 21 livros publicados até esse momento. Então, todo o meu trabalho de vida, todo o meu estudo é sobre o poder da mente. É como a gente produz pensamentos que podem nos atrapalhar. E eu tenho dicas preciosas para você, porque quando a gente fala assim, eu penso muito negativo, Liliana, você pode dar uma dica legal? Claro, a primeira coisa que você tem que fazer, você já fez, que é ter clareza disso. Porque muitas pessoas vivem sem ter clareza completas disso que elas fazem, né? Então, por exemplo, elas se repetem e não despertam, porque elas não escutam um podcast como esse, elas não leem livro de desenvolvimento pessoal, elas não assistem palestras que vão ajudá-las a viver melhor, então elas nunca despertam. Elas sempre vão permanecer negativas e trazendo mais situações assim para elas. Logo, elas acreditam que a vida é assim mesmo.
Porque é o que elas estão vendo, a gente acredita na nossa verdade, não na verdade do outro. Então a primeira coisa você já fez, que é ter clareza. A segunda coisa é se afastar de pessoas extremamente negativas, que só falam disso para você. Ora, se eu bebo e eu estou viciado, eu sei que eu não posso frequentar um bar, porque lá tem pessoas que vão beber e têm facilidade na bebida, então automaticamente eu criei uma situação. Se eu namoro e eu tenho facilidade para atrair o meu namorado, eu não vou numa danceteria, numa balada que seja sozinho, porque eu sei que eu vou ter muito mais facilidade de traí-lo. Então eu já nem vou. Eu estou falando quem tem facilidade. Se você não tem, você vai para onde você quiser. Agora, tá entendendo? Eu preciso me afastar daquilo que me faz mal. Parece simples, gente, mas não é. Tem gente que não tem essa clareza. Eu preciso me afastar daquilo que me faz mal. Se eu tenho uma tia que é negativa, que só reclama, continue amando a sua tia, mas você não precisa mais conviver com ela. Você não precisa mais contar suas coisas para ela. Você não precisa mais pedir conselho para ela. Se quiser, você não precisa mais nem falar com ela. Você já cumpriu sua missão, só que agora você despertou. Deixa a sua tia viver a vida dela e vive você a sua. Ah, William, mas é meu marido que é assim, meu marido é um problema, como é que é o burro do meu marido? Você está tão preocupado em mudar o teu marido que você não cuida da sua vida. Deixa o teu marido tem a alma dele, cada um está no seu tempo, não adianta você querer mudar eu comecei a ouvir o podcast, me faz muito bem e quer esgoelar o marido para escutar também, ele não quer, ele não está nem aí, não é o momento dele. Agora, você deixar de ser positiva porque teu marido é negativo, aí é um problema. Porque você está confiando a tua vida na mão do outro. E daqui a pouco esse marido nem existe mais. Ou você separa, ou você vai para outro canto. O que acontece nesse momento? Você percebe que você se abandonou a vida inteira. Você não foi mais você. Então a segunda dica muito importante é se afastar de pessoas extremamente negativas. Aí vem a terceira, que eu acho muito legal, que é você se cercar de coisas que te ajudem a ser positivos. Vocês já repararam nas minhas fotos, nos meus vídeos, quando eu estou aqui no meu apartamento, quanto livro tem? Eu estou cercado de livros positivos, livros que me ajudam a melhorar. Eu trago flores para minha casa. Eu coloco flores em casa. Eu coloco músicas que elevam a energia. Se precisar, eu toco um hino, um louvor. Eu coloco um mantra. Gente, eu pego um pouco de cada coisa. Mas são coisas que me ajudam a melhorar a vibração da casa e minha. Então, se eu não faço esse cuidado, eu vou me poluindo. Aí a minha casa fica só com brigaiada, eu começo a reclamar de tudo, a brigar com todo mundo, e eu começo a imprimir essa minha realidade no mundo que eu estou vivendo. Então, olha, a afirmação poderosa que eu te dei no começo. O passado ficou para trás. O futuro é desconhecido. E é no presente que as coisas acontecem. Abro os braços e me permito ser feliz. Abro o caminho para quem me faz bem e deixo longe quem me faz mal, sem culpa. Não precisa carregar culpa simplesmente porque você se afastou. Porque você agora está num novo caminho, está num novo... Então, se a pessoa reclamar, você não é mais o mesmo, você mudou, você fala, não, tia, sabe o que é? Eu estou trabalhando bastante, estou estudando, estou fazendo um curso, eu estou assim, tia, sem tempo. Aquele tempo que eu tinha, olha, acabou, nem sei, mas... Pronto, dá uma desculpa para ela e acabou e segue sua vida, sabe? Não precisa ofender ninguém. Segue a tua realidade. O teu marido está dizendo, isso aí tudo é bobagem, que você lê, que você estuda esses livros aí do William Sancho, essas coisas que você escuta, isso tudo é bobagem. Para ele vai ser bobagem, porque ele não entende ainda o que você está entendendo. Para você é uma grande descoberta, te fez bem, te trouxe uma energia melhor, você passou a ver o mundo de uma maneira mais próspera, passou a pensar em coisas que antes você não pensava, tá? E agora, eu não sou um anjo por isso, eu não sou um enviado de Deus por isso, eu não sou luz por isso. Esse é o meu trabalho, eu sou terapeuta. Então esse é o meu trabalho trazer isso para você. O meu trabalho é pesquisar, o meu trabalho é aplicar na minha vida, o meu trabalho é ver resultados na minha vida. Depois, eu ensino para os meus alunos, vejo o resultado na vida dos meus alunos, eu escrevo livros para poder registrar as técnicas que eu desenvolvi, que eu estudei, que eu ampliei, e aí eu vou seguindo, eu vou passando para mais pessoas poderem
poderem fazer o mesmo. Esse é o meu trabalho. Enquanto você está aí fazendo o seu trabalho, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Quer te falar tudo isso para você poder viver melhor. Essa é a minha missão. A tua pode ser outra, completamente diferente, né? E que também é tão importante no mundo, porque todos nós estamos colaborando para um mundo melhor. Então, ó, abre caminho para quem quer te fazer bem, deixa para longe quem quer te fazer mal. E sem culpa nenhuma. Aprenda a falar não. E tá tudo bem. Vai te dar um alívio na alma incrível. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Manda para todo mundo o link do podcast para quem tem coragem. Fala do William Sanches, espalha, manda para todo mundo. Dá um print do seu celular, marca nos stories. Amigas, ó, assistam, encaminha para todo mundo o que você puder. Porque muitas pessoas estão precisando ouvir essas mensagens e de repente não sabem nem que o William Sanches existe, tá bom? Então fala para todo mundo, porque não existe coisa melhor que você indicar uma coisa boa para alguém, uma coisa que fez bem para você, que pode fazer bem também para tantas outras pessoas. E amanhã, ó, eu tenho que te falar umas verdades. Sempre às 6 da manhã eu libero o podcast, porque não é para qualquer um, é só para quem tem coragem.